Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, acionar todas as notificações e também a deixar o seu like. O nosso tema hoje é ansiedade. Nós estamos começando uma campanha de 7 dias para combater este mal do século. Sobre ansiedade, nós vemos o problema desde o início. Adão, no Éden, ele tinha um corpo perfeito, não tinha enfermidade e ele não morreria. Adão, no Éden, ele tinha também não só a sua parte física perfeita, mas a parte espiritual. Ele tinha intimidade com Deus todos os dias. Adão também tinha emoções perfeitas, amadurecido, controlado, mas depois do pecado, tudo, absolutamente tudo foi afetado. O salário do pecado é a morte. Então ele teve uma destruição na sua parte física, espiritual e emocional. Quando a gente olha a reação de Adão depois do pecado, se esconder de Deus, isso faz parte, o medo anda de mãos dadas com a ansiedade. E isso, a atitude, a reação de Adão foi baseado numa ansiedade. Ele achava, porque a ansiedade te leva a antecipar, a você ser precipitado e antecipar problemas. Então, na mente dele, ele achava que Deus iria destruí-lo. Mas ele tinha tanta intimidade com Deus, ele sabia que Deus é perdão, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Ele se desgastou com a ansiedade, fazendo a coisa errada, se escondendo, não buscando o perdão de Deus. A ansiedade te leva a tomar atitudes 100% erradas. Mas o que eu quero falar é ainda no Antigo Testamento. Deus, em Levítico 26, versículo 36, ele está dando orientações a Moisés sobre tudo, para que Moisés transmitisse isso ao povo. E Deus disse, olha, se o povo me desobedecer, ele vai ser destruído, avisa isso para o povo. E ele começa a falar os níveis de destruição. Quando ele vai citar um nível de destruição, ele diz, olha, se eles me desobedecerem, a ansiedade vai controlar a vida deles. Eu quero ler com você para você entender o aviso de Deus sobre a ansiedade, como a ansiedade é destrutiva em nossa vida. Levítico 26, versículo 33. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Olha os efeitos da ansiedade. Ele disse, olha, se vocês não andarem nos meus caminhos, me desobedecerem, suas emoções vão ficar descontroladas. E a ansiedade, quando Deus diz, eu vou colocar ansiedade, é porque o seu coração está desprotegido, porque você não está seguindo os caminhos de Deus, os conselhos de Deus. Ele é a nossa paz, ele é a nossa segurança. Então, quando você se afasta de Deus, o prejuízo é total. É na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida financeira e nas tuas emoções. Ele está falando, olha, a ansiedade vai controlar a sua vida. E quando a ansiedade controlar a sua vida, você vai se assustar com o barulho de uma folha como se fosse um exército. E você vai fugir como se um exército tivesse te perseguindo. Mas na verdade ninguém está te perseguindo. Esse é o efeito da ansiedade. A ansiedade faz com que você tenha medo de coisas que não existem. Você está fugindo de coisas, você está se desgastando, pensando ou reagindo em cima de coisas que nunca vão acontecer. Porque a ansiedade, ela antecipa, são pensamentos precipitados, antecipatórios. Você se torna uma pessoa imediatista. E aqui Deus está falando, olha, não precisa nem o inimigo te perseguir. Você mesmo vai ser derrotado pela ansiedade. Eu vejo cada dia mais pessoas sinceras com Deus, mas que são derrotadas pela ansiedade. E você não pode, você precisa proteger a sua mente, você precisa proteger as suas emoções, você precisa se fortalecer para não ser
presa da ansiedade. Mas ainda falando sobre esse assunto, eu tenho um exemplo muito prático para mostrar aqui na palavra de uma pessoa que perseguiu sem que ninguém a tivesse perseguido, uma pessoa que foi derrotada sem que ninguém a tivesse perseguido. Nós temos no livro de Ruth a história de Noemi, Ruth e Orfa. São 3 mulheres atingidas pela tragédia. As 3, elas viveram 3 mortes consecutivas. A morte do marido de Noemi, do marido de Ruth, do marido de Orfa. Morte na família, tragédia. A morte para as noras era a morte dos maridos e do sogro. Para Noemi, a morte do marido e dos filhos. Eram 3 caixões, 3 mortes. Não foram tudo no mesmo dia, mas num curto período de tempo, os 3 morreram. Agora, o que fazer? É claro que a ansiedade chega. Você é normal, você é humano. Eu não estou falando que não, você não pode ter ansiedade. Como assim? Claro que você tem medo. Isso faz parte da vida. Ter medo, ter ansiedade, ter alegria, ter tristeza, isso faz parte. A única coisa que você não pode deixar é que as emoções descontroladas te dominem. É normal que essas 3 mulheres tivessem tristeza, desespero e também ansiedade. Ansiedade em relação ao futuro. E agora? Quem vai cuidar de nós? E agora? Como vai ser? E diante deste fato, Noemi escutou que tinha pão, que tinha solução, que tinha emprego, vamos dizer assim, em Belém. Ela que estava morando em Moabe, ela foi para Belém e as suas noras foram juntas. E então, quando as noras estavam indo, Noemi, que estava se refazendo, ela estava ainda amarga, ansiosa, triste. Noemi, ela transferiu essa ansiedade para as suas noras. Ela disse o seguinte: queridas, vocês têm que voltar. Vamos ler o versículo que elas falam, que Noemi fala que elas têm que voltar. E aqui ela diz no versículo, em Ruth, capítulo 1, no versículo 12, voltem minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, e será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E diante dessa frase, que Noemi, cheia de ansiedade, de medo, de tristeza e amargura, as duas tiveram 2 reações diferentes. Ruth se apegou a Noemi, ela protegeu a sua mente. Não, a minha sogra, ela está abatida, há esperança. Ela sempre me ensinou que o Deus de Israel é um Deus de milagres, então eu vou me apegar a essa esperança, ainda que eu esteja triste, também desesperada como ela. Há pão em Belém. Ela se firmou em uma promessa, Ruth. Há pão em Belém. Eu e Noemi não vamos morrer, porque há pão. Ela não estava pensando nem em casamento, ela estava pensando na provisão. Então, Ruth não permitiu que a ansiedade tomasse conta das suas emoções e dos seus pensamentos. Já a órfã ficou desprotegida, ela simplesmente acatou essa palavra, chorou porque ela amava Noemi e voltou. Voltou por quê? Porque ela estava ansiosa. Eu não vou casar, eu não vou ter comida. Ela só viu o lado ruim, ela só viu o problema, ela não ficou agarrada à âncora, que é a esperança. No meio de uma tempestade, a esperança e a fé é a âncora que te mantém firme. E hoje nós vamos lançar essa âncora diante de Deus. Nós estamos começando essa campanha. Vão ser 7 dias em que você vai deixar que a palavra de Deus penetre no teu coração, fortaleça o teu coração, a tua mente e as tuas emoções. Se agarre agora à esperança. Toda ansiedade lança agora aos pés do Senhor. Joga esse fardo que é pesado demais para você carregar e diga: Senhor, eu me agarro à esperança, eu me agarro à fé, eu me agarro à tua palavra e eu sei que haverá um bom futuro para mim e para a minha casa, em nome de Jesus. Neste momento, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e comece hoje a
fazer esta campanha, mas não desista. Vá até o fim, porque eu tenho certeza que esta cadeia de ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. Senhor, Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa força. Hoje eu quero, junto com os meus irmãos, segurar, agarrar na Tua promessa. Tu és o Deus que liberta, Deus que salva, Deus que cura. Tu és o Deus que ouve as orações. Tu és o Deus que estende a sua destra poderosa e ninguém pode fazer com que ela seja encolhida. Por isso eu clamo, Senhor, olha para cada um dos pedidos que estão aqui nos comentários, ouve a voz do clamor dos teus filhos, Senhor, e em nome de Jesus eu quero declarar que a cadeia da ansiedade caia por terra. No lugar da agitação, no lugar do medo, venha, Senhor, a segurança e venha a paz que excede todo o entendimento. Nós te louvamos, porque esta manhã é uma manhã de milagres, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus é a tua segurança, faça como Ruth. Comece o dia de hoje agarrada à esperança, à fé e à palavra de Deus e se agarre ao teu Senhor. Deus te abençoe, te espero amanhã às 6 horas da manhã, mas hoje às 18 também tem outro vídeo para te abençoar. Deixa o teu like e até amanhã.